Oi pessoal, meu nome é professor Fernando. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira maratona de gado de leite e vamos falar sobre estratégias para monitoramento de dieta, né? É um tema bastante importante, né? Hoje a gente tem que buscar cada vez mais que o nosso cliente tenha uma lucratividade na fazenda, né? Até porque existem várias atividades do setor do agronegócio que competem entre elas, né? Então a gente tem possibilidade de produção de leite, produção de gado de corte, agricultura, cana, madeira, né? Eucalipto, reflorestamento, enfim, são várias as atividades possíveis de serem executadas numa fazenda. Então a gente, quando direciona dentro de um projeto, a gente quer obter o lucro máximo possível para garantir a satisfação do seu cliente. Então, quando a gente olha para um centro de custos de produção de uma fazenda de leite, nós conseguimos identificar que 40% a 60% do custo de produção, geralmente, é associado com alimentação, né? Aí entra a parte de volumoso, concentrado, minerais, vitaminas, leite para bezerro, enfim, tudo que envolve a alimentação de todas as categorias animais existentes na fazenda. Então, quando a gente vai trabalhar com nutrição, a gente já entende que o grande volume de dinheiro gasto dentro de uma fazenda está ali, dentro da alimentação. Então, para que a gente tenha sucesso, a gente tem que usar isso com muita eficiência. A gente tem que tentar buscar o menor custo possível das dietas, mas sempre pensando na obtenção de lucro máximo. Então, a gente precisa extrair o máximo de potencial produtivo dos animais com o menor custo possível. Esse é o nosso grande desafio, né? E para a gente conseguir isso, a gente tem que entender um pouco sobre exigência nutricional, entender sobre alimentos, né? Como trabalhar cada alimento, entender sobre mercado, né? Qual o momento certo para aquisição de cada um dos insumos disponíveis em determinadas regiões, para que a gente consiga então obter esse lucro máximo que é o nosso desejo. Uma grande preocupação que a gente tem, principalmente em momentos de crise do setor, né? É que quando a gente olha os principais erros cometidos pelos produtores em momentos de crise, esses erros são associados à alimentação. Remover alimento, reduzir a quantidade de volumoso oferecida ou um volumoso de qualidade pior, reduzir a quantidade de concentrado. Então, toda vez que a gente interfere em redução da oferta de comida, né, da oferta de alimento para os animais, nós temos grandes chances de ter redução também na produtividade. Se você reduz produção, você reduz receita. Então você pode, em muitas dessas situações, agravar sua crise financeira, né? Você reduziu o custo, mas reduziu receita. E essa redução de receita pode ser muito acima do que você conseguiu em reduzir custo. Então você vai perder mais dinheiro ainda no negócio. Além disso, né, quando você tem uma redução na produtividade por redução da oferta de alimentos, você pode fazer com que seus animais perdam condição corporal, perdam eficiência reprodutiva. E aí, se você causou impacto na fertilidade dos animais, você vai pagar um preço, às vezes, de 2 anos para conseguir reestabelecer seu rebanho. Tá? Então, quando a gente vê momentos de crise, a maioria dos erros a gente vê acontecendo na redução na oferta de alimentos, e isso pode agravar a sua situação financeira. Então, nós temos que trabalhar sempre de forma eficiente, nós temos que trabalhar com o menor custo possível para tentar extrair o máximo a produção dos animais, mantendo assim a receita da fazenda elevada. Bom, só que nutrição não faz milagre sozinha, né? A gente costuma dizer que nós temos 3 pilares importantíssimos que têm que estar muito bem sustentados, que é a alimentação, associada à qualidade genética dos animais, associada também à saúde, associada a conforto. Então não adianta nada a gente ter dietas bem balanceadas, com um custo interessante, se os animais não tiverem um bom potencial genético ou não tiverem saúde, né, sem problema de casco, sem problema de mamite, controle de ectoendoparasitas e por aí vai, né? E se os animais não tiverem conforto, né, em relação ao estresse calórico, em relação a desgaste excessivo por locomoção, então a gente tem que tentar preservar os animais em termos de conforto e de saúde, para que eles possam aproveitar esses nutrientes que a gente ofereceu para conseguirem expressar seu potencial genético. Então esse é o nosso grande desafio, né? Já que a realidade da maioria das fazendas a gente vê condições ambientais bastante
difíceis de conseguir com que o animal expresse todo o seu potencial produtivo. E aí o cliente vai, né, o produtor vai, pede para a gente fazer ajuste de dieta, a gente faz ajuste, faz balanceamento, e aí acaba que a gente não vê retorno em termos de produção. Por quê? Porque o ambiente não permitiu que o animal expressasse. Então, para a gente trabalhar com nutrição, muitas vezes antes de trabalhar com qualquer balanceamento de dieta, a gente tem que intervir no manejo, né? Tempo de consumo, né? Quanto tempo esse animal tem acesso a comida 24 horas por dia, né? Qual é o volume de comida que está sendo colocada no coxo? Qual o horário de fornecimento desses alimentos? Qual o ambiente que o animal está? Esse animal consegue deitar e descansar e ruminar? Ele tem acesso a ambientes limpos? Ele tem acesso a sombreamento? Tem oferta de água, né, de qualidade para esse animal? Então a gente tem que, muitas vezes, antes de ter um sucesso com o balanceamento de dieta, a gente precisa intervir no manejo da fazenda, no ambiente que os animais estão sendo alojados, para a gente conseguir, então, um sucesso com nutrição. Bom, então o que é esse balanceamento? O balanceamento de dieta é uma combinação de alimentos, né? Então nós vamos combinar diversos ingredientes para atender os requisitos nutricionais diários de um animal. Os requisitos em energia, proteína, minerais, vitaminas e por aí vai. Né? Todos os nutrientes que são importantes para manter a saúde do animal e manter a sua produtividade. Essa combinação de alimentos ela precisa ser racional. Né? Quando eu falo racional, é no sentido econômico. Então a gente precisa combinar esses ingredientes de forma que eu tenha uma dieta economicamente interessante para a gente ter lucro no final das contas, né? E isso passa por um planejamento de compra. Né? Então a gente conhece dentro de cada região do Brasil, né, quais são os ingredientes que geralmente a gente tem disponível e a gente conhece qual é o momento de safra e o momento de entre safra. Então, em alguns momentos do ano, os alimentos vão ter um preço mais elevado, em outros momentos, os preços são mais baixos. Então, toda vez que você consegue planejar essa compra e comprar esses ingredientes de forma mais barata, você vai ter uma dieta muito mais rentável, né? Essa dieta precisa ser equilibrada, então não tem nenhum nutriente que em excesso vai aumentar a produção. Então é muito comum, às vezes, a gente ver o produtor, vamos aumentar a soja da dieta para ver se essas vacas produzem mais leite. Não vão, né? Se o nível do balanceamento já estiver ajustado, esse aumento de proteína, essa proteína vai ser excretada. Então não existe nenhum ingrediente que pode faltar, ou nenhum nutriente que pode faltar que não acarreta perda de produção, e não tem nenhum nutriente que em excesso também vai aumentar a produção. Tudo tem que estar em equilíbrio. E essa alimentação ela tem que ser constante. Então, pessoal, nós estamos alimentando, não é uma vaca de leite, nós estamos alimentando micro-organismos. Né? Então, o rumen é cheio, né, de micro-organismos, de bactérias, fungos e protozoários. Esses micro-organismos são específicos para os diversos tipos de nutriente. Então, toda vez que a gente troca um ingrediente de uma dieta, nós vamos demorar aí de 15 a 21 dias para ter esse rumen adaptado a esse novo perfil de dieta. Então, o nosso interesse é que a alimentação de vaca de leite seja constante, né, ao longo do ano. A gente vai variar as quantidades, as proporções de acordo com o nível de produção, mas os ingredientes a gente deve tentar trabalhar de forma constante o mais tempo possível, para não ter essas perdas de adaptação ruminal. E as principais falhas que a gente enxerga no campo são falha na qualidade de mistura, né, do concentrado no volumoso dos próprios ingredientes, número reduzido de trato, troca constante de ingrediente. Então isso tudo a gente vai ter impacto na produção de leite, a gente deve evitar fazer isso. Então o manejo é fundamental para que o balanceamento das dietas tenha um sucesso. Tanto o manejo de fornecimento do alimento, quanto o próprio manejo diário do animal, em termos de saúde e conforto, que a gente já discutiu um pouco aqui, um pouco antes aqui. Bom, então quando a gente balanceia uma dieta, a gente costuma brincar que a gente tem 5 dietas diferentes. Uma primeira dieta, que é aquela que a gente formula no computador, que ela é linda, ela é perfeita, né? Onde a gente tem todos os níveis muito bem calculados, só que depois a gente tem que levar isso para o campo. Nós vamos ter que passar isso para a fazenda, lá na fazenda nós vamos ter que pesar esses ingredientes. Então a gente vai, às vezes, calcula lá no software, e o software fala assim, esse animal tem que comer 5 quilos 270 gramas de fubá. E a gente vai ter que pesar isso na fazenda. E muitas vezes na fazenda nós não temos balança com precisão, né? Nós não temos estrutura para fazer isso. Então a gente começa
acumular erros, né? Então, quando a gente vai pesar esses ingredientes, a gente muitas vezes faz de forma diferente do que o programa calculou que deveria ser feito. Depois isso vai ser conduzido até o coxo dos animais, aí no meio do caminho vai ter perda, né? O alimento cai do vagão, cai da carroça, e aí você já começa a perder. Quando isso chega no coxo, vai passar por um processo de seleção. Então os animais vão tentar remover aqueles ingredientes que eles não querem comer, buscando outros preferenciais. Então aquilo que foi consumido pelo animal já passou a ser bem diferente do que aquilo que a gente calculou no computador. E no final a gente tem o que realmente é absorvido. Então às vezes a gente oferece uma silagem de milho, onde o milho foi colhido depois do ponto certo, as máquinas de colher não conseguiram quebrar o grão, e a gente pega, faz uma análise laboratorial e vê que aquela silagem de milho está com muita energia, a gente considera aquela energia toda no balanceamento da dieta, só que os grãos de milho saem todos nas fezes dos animais, porque ele está muito duro, foi colhido depois do ponto. Então a gente já tem uma diferença muito grande do que foi calculado para aquilo que foi absorvido. E isso, lógico, vai acarretar vai ter um impacto em perdas de produção, e a gente precisa corrigir isso na dieta. Então, o que é mais importante? O balanceamento não é importante? Não, o balanceamento ele é extremamente importante. Ele é o nosso ponto de partida, né? Sentar num software e formular uma dieta é o nosso ponto de partida. Só que se a gente não monitorar tudo o que está acontecendo no campo, a gente não consegue intervir nessas falhas possíveis de acontecer. Tá? Então são diversos fatores que interferem na produção de leite, alguns fatores são fisiológicos, são ligados ao animal, outros fatores são ligados ao meio ambiente, são ligados ao manejo que a gente vai submeter esse animal, e a gente precisa conhecer tudo isso para a gente tomar as decisões corretas, respeitando essa fisiologia do animal. Então a base, né, de um balanceamento de dieta, na verdade, ele já começa de mais um erro, né? A não ser em rebanhos pequenos, de 15, 20 e poucos animais, a gente consegue tratar as vacas como indivíduo, mas em rebanhos maiores isso passa a ser inviável. Então a gente começa a alimentar não mais o indivíduo, mas sim grupos. Nós vamos dividir os animais em lotes, em grupos, e vamos fazer uma dieta que seja o mais próximo possível da necessidade da maioria dos animais daquele determinado grupo. Então, se a gente faz agrupamentos ruins, nenhuma dieta vai ter sucesso no final, porque eu vou ter animais que vão ser subalimentados e vou ter animais que serão superalimentados. Então você começa a perder aquilo que a gente estava falando no início, que é a nossa eficiência econômica. Eu tenho animal comendo mais do que precisa e eu tenho animal produzindo menos do que poderia, porque vai estar consumindo menos nutrientes do que precisaria. Tá? Então toda a exigência do animal é baseada na mantença, né, na necessidade de se manter vivo, é baseado em crescimento, no nível de produção de leite, é baseado na recuperação de reserva corporal e também em situações de reprodução. E vários fatores ligados ao manejo vão interferir nessa exigência. Por exemplo, clima, né? Animal sob estresse calórico, animal que anda muito para ir no pasto e voltar para a sala de ordenha, então tem um gasto energético excessivo que precisa ser devolvido via alimentação. Então por isso que a gente precisa monitorar, né? Monitorar as dietas para a gente identificar as falhas e agir de forma mais rápida possível para obter sucesso. Então, basicamente, o primeiro ponto antes de um balanceamento de dieta é o agrupamento. Então a gente precisa agrupar bem os indivíduos para melhorar essa alimentação, para ter um melhor controle reprodutivo, um melhor controle sobre o manejo, e a gente vai formular então uma dieta que seja possível atender a grande maioria dos animais daquele determinado grupo. E a partir disso então nós vamos monitorar os resultados. Bom, quais são as principais ferramentas então que a gente utilizaria para monitorar esses resultados? Primeiro, a mais simples, né, que é acompanhamento de produção. Então a gente precisa conhecer pelo menos uma vez ao mês, de preferência, se possível mais vezes, né, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, isso vai da capacidade de cada fazenda, conhecer a produção de leite de cada um dos animais. Então nós precisamos fazer uma pesagem de leite individual, no mínimo uma vez por mês, mas de preferência a cada 15 dias ou uma vez por semana. Hoje a gente já tem equipamentos modernos que a gente consegue fazer isso diariamente, né, ligado a softwares, então fica tudo muito mais simples, mas a gente precisa conhecer a produção de leite desses indivíduos, porque a partir disso
a gente vai tomar as estratégias nutricionais de balanceamento. Olha, iniciamos um trabalho nutricional numa fazenda, a produção de leite das vacas subiu. Então precisamos aumentar a carga de concentrado para tentar buscar mais leite. Ah, mas teve 2, 3 animais aqui que não aumentaram a produção. Então nós vamos remover esses animais do grupo e vamos passar esses animais para outro grupo, para um grupo que ele se enquadre melhor no seu nível de produção. Então se a gente não faz isso, a gente começa a ter animais comendo mais do que precisa, aí eu tenho uma menor eficiência econômica, né? Eu tenho um gasto de concentrado excessivo, ou eu tenho animais comendo menos do que precisa. Então eu tenho uma menor produção de leite, uma perda de produtividade por ter animais subalimentados. Então isso é dinâmico, isso tem que ser feito o tempo inteiro, né? Então o acompanhamento da produção é o primeiro ponto, ela é fundamental. Não existe nenhum trabalho nutricional em fazenda se não houver pesagem de leite. Tá? A gente não consegue fazer absolutamente nada se a gente não conhecer a produção de leite de cada um dos indivíduos. Isso, né, a gente não tem gasto de dinheiro, né? Isso é boa vontade, né? Claro, eu vou comprar um medidor, custa lá 700, 800 reais um medidor, é um investimento, tudo bem, mas em rebanhos pequenos é possível pesar isso em balança, né? É trabalhoso, mas é possível fazer. Então isso é algo que não é tão difícil de ser feito. A segunda estratégia importantíssima é o que a gente chama de leitura de coxo. Então a gente precisa identificar se aquilo que a gente planejou que o animal deveria consumir para produzir X litros de leite, ele realmente conseguiu comer. Né? Identificar se tem sobra, se essa sobra é excessiva, ou se não tem sobra, se o coxo está lambido, significa que o animal pode estar passando fome, ele precisa comer mais, que isso vai nos orientar para o ajuste das dietas a partir do momento que a gente define quanto que o animal está conseguindo consumir. Então isso tem que ser feito também diariamente, né? Geralmente a gente faz aí antes do primeiro trato da manhã, do primeiro trato do dia, identificar se o animal conseguiu consumir tudo ou não da dieta que foi planejada. Então isso também não envolve custo, não envolve gasto de dinheiro, né? Eu só preciso de um papel, uma caneta e um bom senso para ir lá anotar a quantidade de material que sobrou em cada um dos grupos que estão sendo alimentados. Uma terceira ferramenta que é importantíssima, também ferramenta de custo zero, é a avaliação de score de condição corporal. Né? Então, para gado de leite, a gente fala no score de 1 a 5. Os animais são extremamente magros, 5 o animal obeso. Então, a gente vai identificar se os animais estão emagrecendo, se os animais estão engordando, ou se os animais estão mantendo a condição corporal. Então, isso também é uma ferramenta subjetiva, né? Feita visualmente. Embora hoje existem também tecnologias para isso, existem aplicativos de celular que ajudam nessa avaliação, existem equipamentos que fazem isso, mas existe uma forma subjetiva de avaliação visual, de identificar se os animais estão engordando ou não. Então, se você balanceia uma dieta visando, vamos lá, 25 quilos de leite, aí você calculou a dieta, passou lá 2 meses, a vaca continua produzindo 25 quilos de leite, engordou, significa que você está dando nutriente em excesso, tá? Então você precisa rever a sua dieta. Ou a vaca emagreceu, significa que está faltando nutriente, você precisa reformular essa relação volumoso e concentrado da sua dieta. Tá? Então o score de condição corporal também é uma ferramenta importantíssima para a gente identificar falhas no nosso planejamento nutricional. Uma quarta ferramenta, mais uma ferramenta de custo zero, é a avaliação da característica das fezes, ou score de fezes, onde a gente classifica nas fezes score 1, extremamente líquidas, score 4 as fezes e 5 as fezes já bem fibrosas. Então é uma ferramenta importantíssima porque a velocidade de resposta é muito rápida, né? Então você introduz uma nova dieta para o animal, a característica das fezes ali com 24, 48 horas ela já mudou. Então você consegue identificar algum problema de forma muito rápida a partir da avaliação da característica das fezes, certo? Então é um trabalho então de nutricionista, a gente não fala isso, é avaliar fezes o tempo inteiro. A primeira coisa que eu faço nas fazendas que a gente atende vamos lá nos animais, vamos ver como é que estão a característica das fezes, odor, né, consistência, tudo isso vai ser característica mesmo, né? Se tem milho, se tem partícula de fibra não digerida, se tem espuma, se tem sangue, isso tudo vai nos orientar a diagnosticar problemas de forma mais rápida. Uma outra ferramenta, né? A gente fala de gado de leite e a gente está falando de ruminante,
Então o ruminante precisa de fibra, né, para ter um ambiente ruminal saudável. Então a gente precisa fazer o animal ruminar, fornecer fibra, uma fibra de alta eficiência para estimular o animal a ruminar, a produzir saliva, tamponamento do rumen para manter o ambiente ruminal saudável. Então a gente tem ferramentas para isso, né, as peneiras de Penn State, que nos auxiliam ao monitorar o tamanho de partícula das dietas ou de um determinado alimento. Então também vão nos ajudar a monitorar a eficiência ou a efetividade dessa fibra que está sendo fornecida para os animais. Uma outra característica, uma outra ferramenta é a composição do leite. Então a gente avalia teor de gordura do leite, teor de proteína do leite, nitrogênio ureico no leite. Então essas três características, né, esses três compostos do leite nos auxiliam a entender como está o perfil da fibra, como está o ambiente ruminal, como está o nosso balanço de proteína e de energia no rumen, para a gente ter mais informação a respeito dos nossos balanceamentos. Lembrando que, né, nós temos a dieta do computador e depois temos lá a dieta que vai ser absorvida. Então essas ferramentas nos auxiliam para entender o que está acontecendo nesse meio do caminho. Precisamos monitorar a saúde dos animais, né? Aí vem a questão de avaliar se está tendo excesso de mobilização de gordura. Existem equipamentos hoje que medem essa concentração de corpos cetônicos no sangue, né? Monitorar a saúde dos cascos, né? Então nós temos os scores de locomoção, que a gente tem uma ferramenta de avaliação visual, de entender como os animais estão caminhando, como que está a saúde dos cascos. Então, saúde de número de animais ruminando, né, para saber se a saúde do ambiente ruminal como que está. Então, monitorar a saúde também é fundamental. E por fim, né, que nós falamos lá desde o início, né, que para o animal expressar o seu potencial genético para aquilo que ele vem sendo alimentado, precisa de conforto. Então a gente precisa também nessas áreas identificar dentro do manejo dos animais como que está a disponibilidade de água, como que está a disponibilidade de sombra, né, a metragem de sombra por animal, aonde que essa sombra está, quais são as distâncias que esse animal está percorrendo ao longo do dia, né? Tudo isso tem área de conforto nas áreas de coxo. Esses animais podem ser submetidos a banhos de aspersão de água e ventilação para reduzir a temperatura corporal, para melhorar consumo. Então tem uma série de fatores ligados ao conforto que são importantíssimos, né? Qual é a metragem de coxo por animal, né? A gente tem aí de 60 a 80 centímetros de coxo por animal, para reduzir essa disputa no coxo, para garantir que todos os indivíduos estão conseguindo chegar no alimento e consumir. Então tem uma série de fatores ligados ao conforto ou ligados ao manejo que são fundamentais para a gente conseguir potencializar a produtividade de acordo com a dieta que está sendo oferecida. Então, pessoal, acho que fica muito claro, a partir desse bate-papo que a gente fez aqui, que nutrição a gente não faz por telefone, que nutrição a gente não consegue fazer sem visitar a fazenda, a gente não consegue fazer sem ver os animais, a gente não consegue fazer sem estar presente dentro da fazenda. É fundamental que a gente chegue na fazenda e avalie uma série de características, porque essas características vão nos orientar a dizer o que está acontecendo. Então a gente vai partir de um bom agrupamento, a partir de um agrupamento a gente balanceia uma dieta e depois a gente vai monitorar tudo o que está acontecendo. Certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado desse bate-papo, um bate-papo rápido. Lá na nossa pós-graduação a gente tem mais tempo e a gente conversa muito mais sobre isso e a gente consegue então tentar ajudar todo mundo a entender o que acontece no dia a dia de uma fazenda de leite quando a gente fala de nutrição, né? Já que o nosso grande volume de dinheiro gasto numa fazenda está ali. Então a gente precisa gastar bem para gastar o menos possível e obter o melhor resultado possível, né? Então todas as vezes que a gente encara um momento de crise dentro de uma fazenda, o produtor quer reduzir custo e muitas vezes corta na alimentação e isso vai trazer uma série de impactos negativos futuros. Então a gente precisa trabalhar isso com precisão para que a gente consiga interferir no momento certo, no lugar certo, e a gente não desperdice dinheiro e consiga fazer com que os animais produzam bastante, certo? Então depois a gente vai continuar nossa maratona aí, depois vem mais uma série de
de assuntos interessantes para vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Um abraço para todo mundo. Até mais.